Fala aí pessoal, tudo bem? O vídeo deu uma picotada agora no final, então vamos retomar da onde paramos. Estávamos aqui nessa continha, né? A concentração do ácido é 0,08 mols de ácido acético dividido pelo volume, que é 0,120 litros. Então a concentração do meu ácido vai ser igual a, deixa eu ver, 0,066 mols por litro, certo? Então nós vamos pegar esses dois valores e vamos injetar lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos pegar esse valorzinho e esse, vamos injetar lá na fórmula. pH do meu sistema tamponado é o pKa é menos log de Ka. O Ka dessa reação aqui é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 mais log, qual que é a concentração do meu sal que nós temos aqui? 0,01666 dividido, a concentração do meu ácido é 0,0666. Fazendo essa continha, o pH dá igual a e esse valor aqui, né, dá 4,74 e o log disso aqui dá, né, mais o log disso aqui dá um valor negativo, menos 0,60. Portanto, o pH dá 4,14. Ah, que lindo, pro. O que é que eu faço com esse valor então? Vou lá e ploto no gráfico, ó. Olha lá. Então, uma vez que eu jogo 10, 20 ml de titulante, o meu pH vai ficar em 4, uns quebradinhos, né? Sem escala, sem nada, tá, gente? Ó, 4,14. Ó, perceba que essa curva ela tá saindo mais de cima, né? E já chegou aqui com 20 ml, já chegou em 4,14 o pH, né? Comparando com a curva anterior, ela parece que é mais sensível, né? Muito bem. Vamos dar continuidade. A ideia é montar essa curva para a gente poder comparar com a outra. Vamos dar continuidade então, né? Fizemos a composição do sistema antes da titulação com 20 ml. Agora, antes do ponto, antes da titulação, não. Não, é isso daqui mesmo, antes da titulação, é isso aí, tá certinho. Fizemos a composição do sistema antes da titulação e fizemos agora, esse ponto, a composição do sistema adicionado 20 ml de agente titulante, né? Então, após a adição de titulante e antes do ponto de equivalência. O ponto de equivalência a gente já fez de cabeça, é 100 ml, ok? Muito bem, a gente poderia fazer mais vários pontos aqui, ó, né? Não vale a pena ficar fazendo isso daqui muito tempo. Vamos lá direto, ó. Então fica aqui, ó, para casa, para vocês fazerem o ponto com 50 ml, tá? Com 50 ml, o pH é muito curioso, mas o pH dá igual ao pKa, né? O pH dá 4,74, ó. Porque quando eu coloco exatamente a metade do volume, é muito curioso, a metade do volume do agente titulante para chegar no ponto de equivalência, essa concentração se iguala a essa. Aí log de 1, né? 1 dividido por 1, log de 1 dividido por 1 dá 0.
né? Então eu zero esse termo e o pH fica igual a 4,74. Isso aí você pode testar na sua casa, beleza? Bom, a gente pode ficar fazendo isso daí, a gente percebe que por mais que eu jogue o agente titulante, ela vai subindo devagar o pH, né? Ela não sobe rapidamente, tá? E aí, vamos lá fazer vamos fazer no ponto de equivalência, tá? Vamos lá pro item C, né? O item C não, pro próximo item aqui, ó. Composição. Opa! Composição do sistema no ponto equivalente. Vem com o tio que você passa de ano. Então tá lá, ó, ácido acético, tabelinha, vai reagir com NaOH, dando acetato de sódio, né? NaAC mais água. Aqui agora eu já tô apertando turbo. Coluninha para cada substância. Aí, início, reagiu, formou e fim. Ah lá, vem com o tio. Início. Opa, ó o tio já. Tem uma coluninha aqui. Início, reagiu, formou e fim. Situação de equilíbrio. Muito bem, ó. 001, não vou fazer mais esse cálculo, porque não é? Aqui, no ponto de equivalência, eu joguei exatamente o mesmo número de mols de NaOH. Então, estou alimentando essa tabela com o número de mols, tá? Então, vou jogar 0,01 mols. Isso daqui corresponde a 100 ml, né? Molaridade de NaOH, né? Quer dizer, molaridade não, número de mols de NaOH é igual a concentração molar vezes o volume. Número de mols é igual, a molaridade é 0,1, o volume é 0,100 ml, né? Ou 0,1, certo? Quando eu faço essa continha, o número de mols é igual a 0,01, né? E é aqui que é o ponto equivalente, nós já fizemos isso aí de cabeça. Numa situação inicial, quanto que eu tenho de acetato e de água formado, né? Acabou de chegar aos 100 ml de NaOH, então eu tenho 0 e 0. Muito bem. Quanto que vai reagir da soda? Vai reagir tudo. Quanto que vai reagir do ácido? Vai reagir tudo. Quanto que vai formar de acetato de sódio? Vai formar 0,01. Quanto que vai formar de água? 0,01. Né? Por que é isso? É 1 para 1 para 1 para 1 a proporção. Se eu reajo 0,01 com 0,01, eu formo 0,01 e 0,01. Muito bem. Quanto que eu tenho aqui no final? 0, porque foi consumido todo o reagente. 0, porque foi consumido tudo. E aqui, eu tinha nada, sobrou 0,01. Foi formado 0,01, sobrou no final 0,01. Eu tinha nada, foi formado 0,01, eu tenho no final de água formada 0,01. Isso aqui não contribui nada para o pH. Isso aqui não contribui nada para o pH, porque eu não tenho nada de base no final. Isso aqui não contribui nada para o pH. Só quem está contribuindo é o sal, o acetato de sódio. Certo? Muito bem. Como é que eu faço então a brincadeira toda? Vamos lá. Aqui, como eu não tenho o ácido acético e nem o acetato de sódio, eu não tenho o par tampão, eu não tenho um sistema tamponado. Se eu não tenho um sistema tamponado, esta fórmula aqui, ó, ela é inválida. Ela não funciona. Olha lá. Ó. Esta fórmula é para a gente brincar com sistemas tamponados, tá? Para eu conseguir prever o pH de sistemas tamponados. Então, não preciso usar essa fórmula aqui agora.
O que é que eu vou fazer? Ó, isso aqui está calculado, é o número de mols de acetato de sódio no final. Então vamos lá, vamos calcular a nova concentração de ácido acético. Vamos calcular a concentração de ácido acético. De ácido acético não, pô. Olha o tio falando besteira. Vamos calcular a concentração de acetato de sódio. NaAC. Certo? Ó, a concentração é o número de mols dividido pelo novo volume. Eu tenho que recalcular essa concentração. Qual que é o novo volume? Eu tinha 100 ml no Erlenmeyer, eu joguei mais 100 ml de soda cáustica, né? Eu tinha 100 ml de ácido acético, de uma solução de ácido acético, eu joguei mais 100 ml de uma solução de soda cáustica. Então o volume final é 200 ml, ou seja, 0,200 litros. Certo? Fazendo a continha, a concentração de ácido, quer dizer, de acetato de sódio, é igual a 0,05 mols por litro. Putz, e agora, hein? Como é que esse cara contribui para o pH? Ele não tem H+, ele não tem OH-, né? Porque a gente viu lá em quali, e quando você tem esse, né? À medida que aumenta, Le Chatelier isso aí, né? À medida que aumenta a concentração de um, o outro diminui, né? Aumenta H+, diminui OH-. Você tem um equilíbrio aqui nessa brincadeira, tá? O acetato de sódio, ele é um sal que contribui para o pH, né? Para alterar o pH do meio. Mas como que ele contribui se ele não tem nem H+, nem OH-? Isso tem a ver com a reação de hidrólise. Lembra como é que o acetato de sódio se comporta na reação de hidrólise? Então vamos relembrar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Acho que eu vou continuar aqui, vamos fazendo aqui e a gente vê. Ó, NaAC, o acetato de sódio, quando ele está em água, ocorre o seguinte fenômeno. Inicialmente ocorre a dissociação desse sal, né? Então eu tenho Na+ e acetato menos, certo? Esse daqui é o fenômeno da dissociação. Na verdade ele já está lá dissociado, né? Eu só estou descrevendo aqui a dissociação. E aí, o que é que você aprendeu? Lá em quali, dá até para provar o porquê que isso acontece, quantitativamente falando, né? Mas a gente não vai fazer isso aqui agora. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que íons fracos, né, tendem a hidrolisar, certo? Íons fortes, de modo geral, né, tendem a hidrolisar muito pouco, ou quase nada, né? Quase nada. E aí a gente desconta, a gente diz que é nada, praticamente, certo? Então, o íon acetato, quando eu tenho esses dois íons dissociados, o íon acetato vai hidrolisar. Então, vamos escrever a reação de hidrólise aqui, ó. Acetato menos, mais HOH. Olha lá, vou escrever H2O como HOH, né? Ó, o íon acetato é menos, vai reagir com o H+, formando HAC, ácido acético molecular, e liberando íons hidroxilas. Ah lá, olha que lindo! Se ele está liberando íons hidroxilas, o que esse sal faz? Ele, em contato com a água, ele aumenta o pH do meio, né? Ele diminui a concentração de H+, né? E a concentração de OH- aumenta, certo? Muito bem. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso, para fazer a minha brincadeirinha aqui, vamos fazer uma tabelinha de equilíbrio, né? Olha lá, ó. Vamos pegar essa reação de hidrólise aqui.
Vamos copiar ela numa folhinha nova. Ah lá, vem com o tio que você está passando de ano. Vamos lá, vamos dar espaço para o início. Acetato mais HOH, dando HAC mais hidroxilas. Ah lá, início, reagiu, formou e fim. Opa! Ai, que lindo, professor. Pois é, a química é linda, maravilhosa. Vamos lá. Então, qual que é a quantidade inicial de acetato de sódio ou de íons acetato, né? A quantidade inicial é 0,05 o quê? Ó, aqui já dá para trabalhar com mols por litro, tá? Por que dá para trabalhar com mols por litro? Porque a gente calculou aqui, ó, a molaridade já do acetato de sódio, né? E a gente já está trabalhando com um sistema que já terminou, você já adicionou a quantidade de volume que tinha que adicionar, não tem alteração de volume. Então, sempre quando não tem alteração de volume, dá para trabalhar com mols por litro. Quando tem alteração de volume, aí dê preferência para mols, que você se enrola menos, né? Porque aí no final lá você pega o número de mols, divide pelo novo volume e tá tudo certo, né? Aqui não, aqui a gente já fez a brincadeira toda, já calculou a concentração de íons acetato de sódio, né? Do sal acetato de sódio na solução e tá tudo certo, né? Eu já adicionei os 100 ml de NaOH, né? Então tá tudo certinho. Muito bem, então 0,05 mol por litro de acetato. Da onde que eu tirei isso daqui, ó? Daqui, ó. Eu não calculei que eu tenho 0,05 mols por litro de acetato de sódio? Se eu tenho 0,05 mols por litro de acetato de sódio, então eu posso inferir que eu tenho 0,05 mols por litro de sódio e 0,05 mols por litro de acetato, de íon acetato, certo? Então, ó, isso aqui é uma inferência que eu fiz, certo? Muito bem, aqui não importa, é em meio aquoso, qual que é a concentração da água, não importa ficar descrevendo isso, né? Qual que é a concentração de ácido acético e de hidroxila no momento inicial? Ó, não ocorreu a hidrólise ainda, eu estou descrevendo a hidrólise. Ó, o íon acetato ele vai lá e vai reagir com o H+, formando ácido acético molecular, liberando hidroxila. Numa situação inicial onde eu tenho a formação de 0,05 mols por litro, né, eu não tenho nada formado ainda, tá? Não foi formado nem ácido acético e nem hidroxila, certo? Você pode colocar 0 aqui, ou traço, tanto faz, tá? Muito bem. Aí o que acontece, meus amores? Qual é a quantidade do íon acetato que reage? Não sei. Pois é. Quando eu não sei, eu chamo essa quantidade de X. Certo? Ó, perceba que essa daqui é uma reação de hidrólise. Tá? Portanto, eu vou ter que usar a constante de hidrólise desse íon. Mas daqui a pouquinho, após os comerciais. Certo? Então, se reagir o X, quanto que vai reagir de água? X. Ó, como é que eu sei disso? 1 mol de acetato reage com 1 mol de água, formando 1 mol de ácido acético e 1 mol de hidroxila. Essa é a proporção da minha reação, né? Esse íon acetato ele não vai reagir plenamente, não é 100% dele que vai reagir, certo? É só uma fração. Eu descubro essa fração a partir da constante de hidrólise. Tá? Muito bem. Reagiu X, reage com X. Quanto que foi formado aqui de ácido acético? X. Quanto que foi formado de hidroxila? X. Certo? Quanto que eu tenho aqui então no sistema em equilíbrio? 0,05 menos X. Aqui eu tenho X. X.
e x. Certo? Muito bem. Como é que fica aqui, ó? Então, essa daqui é uma reação de hidrólise, não é? Vamos descobrir qual que é a constante de hidrólise? A constante de hidrólise é o Kw sobre o Ka. Certo? Muito bem. Constante de hidrólise é igual ao Kw, a gente sabe que é 10 elevado a menos 14. E a constante de ionização do meu ácido, da onde vem o meu ânion, né? Esse Ka é do meu ácido, da onde vem o meu ânion. A constante de ionização dela é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Fazendo a continha, constante de hidrólise dá 5,556 vezes 10 elevado a menos 10. Pequenininha a hidrólise, ó. É uma extensão muito pequena. 5,556 vezes 10 elevado a menos 10. Olha lá, ó. Muito bem. O que é que eu faço agora? Vamos descrever a constante de hidrólise para essa reação, genericamente? Constante de hidrólise é igual à concentração de ácido acético no estado molecular, não é genericamente os meus produtos elevados aos coeficientes estequiométricos, dividido pelos meus reagentes elevados aos coeficientes estequiométricos. Qualquer constante, seja ela Ka, Kb, Kh, qualquer K é descrito dessa maneira, certo? Então, a concentração de ácido acético vezes elevado à primeira potência, né? Vezes a concentração de hidroxila elevado à primeira potência, dividido pela concentração de íons acetato elevado à primeira potência. A água não entra, né? Vocês viram isso daí lá em quali, a água não entra. Está no estado líquido, não faz muito sentido falar em concentração e tudo mais. Beleza? Então, a constante de hidrólise foi calculada lá em cima. 5,556 vezes 10 elevado a menos 10. É igual. A concentração de ácido acético, eu não sei quanto que é. Eu chamei ela de X. Então, vamos dar aqui, ó, x elevado à primeira, vezes a concentração de hidroxila, eu também não sei quanto que é x elevado à primeira. A parte de baixo aqui, ó, é 0,05 menos x. Ó, vem daqui, num sistema de concentração final, né? É sempre em equilíbrio que eu alimento essa minha fórmula, sempre as concentrações em equilíbrio, tá? Bom, aqui, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, né, existe um arredondamento muito poderoso e facilitador aqui para a gente, né? O que significa 5,556 vezes 10 elevado a menos 10? Significa que esse valor veio dessa divisão aqui, ó. Significa que esses valores de x, eles são muito pequenos, muito pequenininhos, né? Tão pequenininhos que são desprezíveis em relação a 0,05, né? Então, eu vou desconsiderar este valor. Eu vou ignorar. Aí eu facilita pra caramba. Eu passo esse cara para lá multiplicando e tiro a raiz quadrada do número. Certo? Muito bem. Então, vamos fazer a brincadeira? Como é que fica, então? Fica x ao quadrado é igual a 5,556 vezes 10 elevado a menos 10 vezes 0,05. X é igual a raiz quadrada dessa conta aqui. X fica igual a 0,5271 vezes 10 elevado a menos 5. O que é esse x, gente? Pode ser qualquer coisa aqui, ó. Pode ser esse cara, pode ser esse cara, pode ser esse cara. Só que você vai atribuir esse valor aqui para aquilo que é de seu interesse,
o que eu estou querendo calcular com esse cálculo todo, né? Eu estou querendo calcular pH. Então, para calcular pH, a concentração de hidroxila me é bastante útil, certo? Então, eu vou atribuir esse X para a concentração de hidroxila. Se a concentração de hidroxila é igual a 0,5271 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Então, o POH é igual a menos log disso aí, né? 0,5271 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos fazer essa conta? Vamos lá. Menos log de 0,5271 vezes 10 elevado a menos 5. POH é igual a 5,28. 5,28. Se o POH é 5,28, o pH é igual a 8,72. Olha só que bomba! Que bomba caiu! Então, só, né, para achar esse número, eu descontei esse número de 14, né? 14 menos 5,28. Isso mesmo, tá? Sempre POH mais pH, sempre essa soma dá 14, tá? Então, achamos 8,72. Olha só que curioso, gente. É um preconceito muito grande que a gente tem de achar que uma reação de neutralização, quando eu neutralizo plenamente um ácido, né, com uma base, que o pH resultante é 7. Olha só o pH resultante dessa neutralização no ponto equivalente. 8,72, gente. A neutralização ocorre, né? O processo de... Né? O ponto equivalente, o ponto de equivalência onde ambos, tanto o ácido quanto a base, se neutralizam, o ponto de equivalência se dá no pH 8,72. Professor, por que isso acontece, professor? Porque o sal formado não é um sal neutro, é um sal que interage com a água, hidrolisa a água, né? Quebra ela liberando hidroxilas. Olha lá, ele libera hidroxilas lá na reação de hidrólise. E aí, esse excesso de hidroxila é responsável pelo deslocamento do pH 7 até o pH 8,72. Certo? Tudo bem? Então, acabamos de fazer aqui a composição do sistema no ponto de equivalência. Beleza? O pH deu 8,72. Vamos botar lá na curva? Vamos botar lá na nossa curvinha. Só falta eu achar o papel aqui. Olha só, então quando eu botei 100 ml, explodiu. Explodiu lá para 8,72. Vixe, vai ficar uma bagunça isso aqui, hein? Eu tô querendo é bagunçar mesmo. Não tô aqui pra... Aí, ó, vamos lá. Eu tô querendo aqui é confundir. Ai, meu Deus, vamos lá. Tô virando abóbora, gente. Tá dando 29 minutos o vídeo, né? 20, 30, 40, ó, tá totalmente sem escala, né? Não tem problema. O fato é que o negócio tava meio assim, nananã, né? Aí quando chega lá nos 100 ml, né? Nananã, quando chega nos 100 ml que você adiciona, o negócio faz assim, ó, pum, até o 8. 8 quanto? Até quase o 9, né? 8,72 de pH. Olha lá, pH. Certo? Então ela também explode.
Ela dá uma bambeada aqui, ó. Depois vocês vão ver, eu vou fazer um comparativo entre as curvas, né? Ela dá uma bambeada aqui, ela sai daqui mais de cima, porque a outra saiu daqui do 1, né? Ela dá uma bambeada e aí ela explode. Beleza? Então eu vou parando por aqui, nós fizemos no ponto equivalente. Vamos fazer mais um pontinho depois do ponto de equivalência, né? Eu já vou dar spoiler para mostrar que a curva faz assim de novo, ela deita de novo. Então ela vai de novo fazer um S. De novo eu vou ter uma sigmoide, só que é uma sigmoide mais tortinha. Ela dá uma bambeada um pouquinho diferente aqui, tá bom? Então, beijo, beijo e até o próximo vídeo.